Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor, exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja nesse dia, Deus esteja com você, guardando tua casa, tua família, e em tudo que você fizer hoje, seja grandemente impactado pela presença de Deus na tua vida, tá bom? E você que está nos assistindo pela primeira vez, aí está nos dando a honra de ter você aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, muito obrigado por você estar aqui conosco, e se você quiser fazer parte, se inscrever, você pode aí estar se inscrevendo aqui no nosso canal e recebendo as mensagens aí todos os dias para louvar e bendizer o nome do Senhor, tá bom? E não esqueça, no final, se quer ajudar o pastor, dê o seu like aí, se eu gostei, não tem problema. Assim vai estar dando relevância para o vídeo e o vídeo pode ficar mais tempo na plataforma e outras pessoas podem ouvir a palavra, tá bom? Então vamos à palavra do Senhor. Nós estamos continuando a nossa série de reflexão, Crianças Não Casam, né? E hoje é a quarta reflexão, né? Crianças não casam, o ninho vazio, né? Ou a síndrome do ninho vazio, né? Então vamos utilizar a palavra de Deus como referência, né? Porque aqui a palavra de Deus tem toda a referência, ela é a verdade para nossas vidas. Amós capítulo 3, verso 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta, né? O profeta Amós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, escreve e diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí a gente começa a olhar, quando a gente fala sobre essa questão da relação conjugal, crianças não casam, né? E da questão do ninho vazio, né? A relação conjugal, desde a sua construção, desde o seu início, né? Fase de namoro, fase de noivado, né? Até chegar à questão do casamento, ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Para que ela se enraize, se entrelace mais profundamente. É certo que os momentos relacionais são momentos de aprendizagem, então aos poucos, né, durante o curso do tempo da relação, os dois se permitindo, eles podem ir crescendo e aprendendo com as situações e resolvendo os conflitos que supostamente vão acontecer e começando a dar mais qualidade para a sua vida conjugal. Mas o importante também é frisarmos a questão da sempre, né? A gente costuma dizer que o núcleo principal da relação é o casal, homem e mulher é o núcleo principal. Os filhos desse núcleo são a extensão desse núcleo, entendeu? Por quê? Porque durante o tempo do ciclo da família, né, vai acontecer o quê? Vai acontecer o nascimento de filhos, desmame, entrada na sociedade, todo o percurso, né? Escola, universidade e tal. E aí chega um momento, que é o momento, até aí, até uma certa data, os filhos ainda estão debaixo sob a tutela dos pais, né? A responsabilidade dos pais sobre eles. E com o tempo, o que vai acontecer? Vai acontecer que os filhos crescem, né? Chegam a certa idade e vão embora. Por quê? Porque agora deixa o homem, o pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne, vão formar uma outra família. É como se fosse um subsistema dentro do sistema maior que é o núcleo conjugal e a família.
então agora vai formar um novo par, né? Que é a nova relação conjugal. Aí, o que tem isso? O que tem isso? Isso é saudável? Faz parte do ciclo da família. Porém, durante essa permanência dos filhos através da tutela dos pais, da responsabilidade dos pais, o núcleo principal, que é o casal, ele tem que ser regado, né? Ele tem que ser comprometido com o entrelaçamento desse casal. Por quê? Porque isso pode ocasionar o que a gente chama de a síndrome do ninho vazio, né? Para vocês terem ideia, em aconselhamento, às vezes acontece, né, como aconselho muito casais e famílias, já ouviu-se em aconselhamento situações de ida para o aconselhamento, onde o discurso olha, eu não vou mais, a gente vai se separar, porque a gente passou o tempo cuidando de nossos filhos, os filhos cresceram, a gente não cultivou a nossa relação, a gente não dava tempo para nós mesmos, não tinha o amor romântico, né? Aquela coisa de vez em quando tá dando um up, tá dando uma mudança, tá dando um dinamismo na relação para que ela se fortalecesse cada vez mais. Isso não teve. Os filhos foram embora, os filhos criaram, como a gente costuma dizer, criou asa, foi embora, né, tal. E agora está eu e esse fulano ou essa fulana aqui, e a gente não se conheceu como deveria ter se conhecido, a gente não se conhece agora, e como ficou só nós dois, ficaram os dois agora, a gente não conhece um ao outro e chegamos à conclusão de que é bem melhor cada um seguir sua vida e tentar de uma outra forma, uma outra relação e tal. É uma realidade isso, né? E aí acontece o quê? Saíram os filhos, o casal sai, o ninho fica vazio, não tem ninguém para habitar naquele espaço, porque aquele espaço que era o ciclo de uma família ali, simplesmente se transformou num vazio. A questão toda é exatamente essa, de como o núcleo é o casal, esse núcleo ele tem que ser sempre regado. E aí a gente vai vendo as situações que vão acontecendo. Então, a palavra de Deus, ela diz que a gente tem que ter e tem que pensar, desenvolver, trabalhar na questão do dinamismo, do desenvolvimento, né? A Bíblia diz que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro de seu ser, né? Então não é uma água parada, não é uma água estagnada, mas é uma água que está todo o tempo fluindo. Então, para a relação conjugal, para o eu conjugal, como a gente já conversou em algumas reflexões anteriores, ou a conjugalidade, é importante essa dinâmica de renovação, de relacionamento. A gente vê, às vezes, alguns casais, pastor, a gente vai fazer um culto de renovação de aliança. Ótimo, muito bom, tal, para uma demonstração expressa de que eles estão ali renovando aquele pacto, né? Expressamente, todos estão vendo. Mas também, nessa questão, quando a gente falou na reflexão passada sobre pacto secreto e pacto expresso, o expresso foi feito, mas o secreto é os dois que vão fazer. Então, assim, os dois que são agora vistos como eu conjugal, uma só carne, conforme a Bíblia nos relata, vão trabalhar juntos para massificar a importância da relação conjugal, a importância do entrelaçamento, para que nas situações que vão acontecendo,
na criação dos filhos, na responsabilidade financeira, na comunicativa, no próprio relacionamento entre eles, haja um dinamismo. Que não venha estagnar somente a questão relacional e as outras coisas, filho, isso, a gente deixa um pouco de nós e a gente cuida, depois a gente volta. Não, vai dar alguma coisa errada nessa situação. Tem que ter o tempo do casal, tem que ter o tempo da relação, tem que ter o tempo do relacionamento, tem que ter o tempo da intimidade, tem que ter o tempo do amor romântico. Por quê? Porque essas situações vão regar ali o relacionamento para que ele se fortaleça cada vez mais. E aí, quando os filhos saem agora numa nova perspectiva, já bem mais firmada naquilo que o casal deve fazer, deve agir, como um núcleo, o casal permanece. Permanece por quê? Porque os dois trabalharam essa permanência. E aí, mesmo tendo os filhos, a finança, a comunicação, as outras coisas ao redor para resolver, eles não deixaram de lado a própria relação, o próprio núcleo. E aí o núcleo não quebra, ele permanece firme. E aí, quando os filhos saem, o ninho não fica vazio. O ninho fica sendo ocupado por esse casal que soube fazer, E aí entra isso que é interessante, a palavra de Deus como um cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Então, quando o casal ele coloca como a parte excêntrica, a parte central disso, a relação com Deus, quando ele cultiva isso, os melhoramentos, os ganhos vão acontecendo na esfera espiritual e também na esfera social e mais ainda na esfera relacional. Então, o eu conjugando as coisas, de tal forma que o casal cresce, em sabedoria, em conhecimento, em espiritualidade, em maturidade e vai aprendendo a viver um para o outro. Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus te proteja, que o Senhor Deus te cubra de bênção nesse dia, em nome de Jesus. Amém.